Uhum. que eu tenho toda uma história ali, né? E o livro, na verdade, tem uma parte ali, a parte prática, ele é dividido, né, em duas fases, em duas partes ali. A primeira parte do livro, eu falo, né, do espírito, da alma e do corpo. Então, eu explico um pouquinho, né, esse equilíbrio que a gente precisa ter, que a Uhum. gente precisa estar bem, né, nessas três partes. E daí depois eu passo para a parte prática do corpo, Uhum. né, que seria a minha área como nutricionista e alinhada, né, com a palavra de Deus. E Uhum. quando eu chego na parte do corpo, daí foi muito incrível, porque o livro estava desenhado de uma forma que já estava todo o esboço ali, e eu mudei tudo, porque um dia o Espírito Santo começou a falar sobre o livro de Neemias. Eu nunca Uau. tinha lido o livro de Neemias. Tinha já, sabia, né, quem que era, mas eu nunca tinha me aprofundado e pegado ele para ler, assim. E eu não estava entendendo por quê. E eu começava no esboço, né, antigo, e não ia. E daí eu comecei realmente a pegar Neemias e comecei a associar com a dieta, que é a parte prática. E daí foi desenhado, né, o Espírito Santo realmente me deu, isso é tão forte, porque daí no dia do lançamento, eu lembro que eu estava com o meu pastor de lá, e eu falei para ele, é possível? Eu falei, eu não lembro, eu falei, tem coisa que eu não lembro, eu falei, por que que eu coloquei Neemias aqui no meio e tal? E daí ele foi me explicar, ele tem muita sabedoria e tal, então foi algo realmente muito, muito de Deus, Uhum. sabe, essa escrita e essa parte, e daí eu começo com a restauração. E daí eu fui entendendo o porquê do livro de Neemias. Uhum. Então ela tá toda, a segunda parte, que é a parte prática da dieta, ela tá toda, digamos, linkada com o livro de Neemias, que começa com a restauração, e daí eu falo um pouquinho sobre a restauração das portas, que seria a boca, né, do corpo, da Uhum. parte física, e depois a gente vai para a parte interna. Então começa com a restauração, depois a gente vai para a conquista, a cura e a libertação.